É por você, meu querido Lanval, que saí da minha terra de Lens e vim a estes lugares. Eu o amo, e se você continuar sendo valente e cortês, quero que não haja nenhum príncipe na terra tão feliz quanto você. Esse discurso inflamou subitamente o coração do cavaleiro, que respondeu prontamente: Amável dama, se eu tivesse a sorte de agradá-la e você quisesse me conceder seu amor, não haveria nada que você me ordenasse que eu não ousasse empreender. Não questionarei os motivos de suas ordens. Por você, abandono o país que me viu nascer, assim como meus súditos. Não, nunca quero deixá-la. É o que mais desejo no mundo, ficar com você. Esse é um trecho da história Lanval, um dos contos, ou melhor, um dos lais, ou lê, de Marie de France. Marie de France é simplesmente uma das primeiras e mais influentes escritoras da Idade Média, isso mesmo, escritoras, uma trovadora que trouxe esse conjunto de histórias aqui que revolucionaram os contos arturianos de uma forma mais sombria e trágica. Fica aí no vídeo que eu vou falar tudo sobre os lés de Marie de France. Le chevalier sans nul arrêt va chevauchant par la forêt. Hoje é dia de cultura, e se você gosta de histórias de heróis e heroínas da humanidade, já se inscreve no canal, aciona o sininho para não perder nenhum dos grandes vídeos que faremos por aqui, especialmente se você gosta das histórias do rei Arthur, dos cavaleiros, da Távola Redonda, da Saga do Graal, entre muitas outras histórias, e inclusive contos de fadas com um tom trágico e sombrio da cavalaria e do amor cortês. E pessoal, faz um tempo que eu não gravo vídeo aqui para vocês, então eu tô com um material acumulado para mostrar para vocês, como por exemplo os livros da HarperCollins da coleção Feéria, que está lançando aí o Kalevala e o Mabinogi, acabaram de chegar, e pessoal, é uma edição lindíssima, maravilhosa, uma das coisas mais lindas, um dos livros mais lindos que eu tenho aqui na coleção, desenhado pelo Alan Lee, ilustrado. Esse Mabinogi aqui tá maravilhoso. Eu tô com uns 10 Mabinogi na biblioteca, mas esse aqui com certeza é o mais bonito. Vou apresentar para vocês em outro vídeo junto com o Kalevala, mas hoje eu quero falar sobre o lançamento da Scriptoriando. São dois livros que lançaram, a história da saga dos Volsungs, né, a saga Volsunga, ou a história também de Ragnar. Pessoal, são os livros mais importantes aí da cultura nórdica, junto com os Eddas, né? O Edda em prosa, o Edda em verso. Mas nós temos aqui também a história do Anel dos Nibelungos, que é a saga Volsunga, e também a história do protagonista da série Vikings, que eu sei que tem muita gente que gosta aí, tá aqui nesse livro da Scriptoriando. E vou falar em outro momento, porque no vídeo de hoje, é claro, o astro vai ser os Lés de Marie de France. Pessoal, esse livro aqui eu li quando era jovem. Claro, não em português, porque não tinha, então nós somos sortudos de chegar em português aqui agora. Histórias de amor da cavalaria, histórias que se referem ao amor cortês, envolvendo cavaleiros da Távola Redonda, como o próprio rei Arthur e a rainha Guinevere, mas também tem histórias de Tristão e Isolda. Uma das histórias mais bonitas de Tristão e Isolda, que ela é pequenininha, simples, mas é muito bonita, está aqui também nos Lés de Marie de France. Mas antes de eu falar do livro, pessoal, eu já abri a área de membros. Você pode ser um apoiador aqui do Cultura Heróica, participar do grupo de estudos no Telegram, que eu falo lá todos os dias. Estou mandando alguma mensagem, mostrando o que nós estamos fazendo, falando sobre novos livros. Inclusive, a gente já está entrando em contato com a editora que está lançando o Cavaleiro do Dragão aqui no Brasil, que é baseado nos escritos novos que foram encontrados aí num período recente, os escritos de Merlin, que tem a história de um cavaleiro inédito aí, que é a história de Seguran, o Cavaleiro do Dragão. Tô curioso, não li, não conhecia, até achei interessante aí que o pessoal trouxe lá no grupo de estudos. Então entra aí no grupo dos apoiadores do Cultura Heróica para você apoiar o canal, para a gente conseguir fazer mais vídeos. Mas se você não puder, só de você deixar um like já ajuda muito o canal, e a gente vai crescendo aqui para inclusive aumentar a nossa frequência aqui, que estamos devendo realmente. Voltando ao protagonista do vídeo, os Lés ou lais são pequenos contos que feitos em versos bem suaves, bem leves, como se fossem, por exemplo, contos de fadas, numa linguagem muito fluida, só que ao mesmo tempo a história ela é carregada de alguns elementos mais pesados. Apesar desse livro ter sido escrito em francês, não quer dizer que ele foi feito na França, na verdade foi feito na Inglaterra. Temos que lembrar que nessa época, no século XII, havia a invasão, foi logo após a invasão franco-normanda, então a língua oficial da Inglaterra era o francês, ou melhor,
um francês mais arcaico, que é o franco-normando, e não é só essa obra aqui que foi escrita sobre o Rei Arthur em franco-normando. Quase todas as obras do Rei Arthur foram escritas em francês ou em latim. É muito raro. Nós, na verdade, só temos 2 obras do Rei Arthur escritas em inglês antigo, né? Que é Arthur, a morte... Arthur, a Literante, e também A Morte de Arthur, de Thomas Malory. Essas 2 obras são as únicas escritas em inglês. Quase todo o resto foi escrito ou em latim, como a própria História dos Reis da Bretanha, ou em francês, como as obras de Chrétien de Troyes, a Vulgata Francesa de Lancelot, que é a obra mais importante dos contos arturianos, e também nós temos essa obra aqui, que é uma obra fantástica, diferente, mas muito influente nos contos arturianos, de Marie de France. Quem foi Marie de France? Não sabemos. Ela é mais misteriosa até mesmo que Chrétien de Troyes. E olha que Chrétien de Troyes já está cheio de coisa em volta dele. Essa não é a obra mais importante dela. A obra que ela é mais famosa são fábulas, mas quando se refere a contos arturianos e, na verdade, contos da cavalaria em geral, essa obra aqui, os Lettres de Marie de France, estão na lista junto, por exemplo, com os contos arturianos de Chrétien de Troyes. A única coisa que nós temos é que esse livro ela dedica a um nobre rei e se suspeita que seja o Henrique II, rei da Inglaterra. Mas, da mesma forma, não temos certeza. Marie de France, ela fala em todas as histórias que ela estava contando histórias, na verdade, que não são dela, que ela retirou aí de pessoas que contavam anteriormente na linguagem oral, os celtas que contavam essas histórias para tudo quanto é lado, e ela foi então trazer essas histórias agora para o rei, contando da sua melhor forma, como talvez uma oferenda aí ao entretenimento do rei. Então, pessoal, os Lettres de Marie de France são histórias impressionantes. Toda a história tem um final totalmente diferente do que a gente está acostumado quando se refere a contos arturianos. Por isso, esse livro aqui é uma leitura que vale muito a pena e é diferente. Tá? Então, eu digo para vocês que quando a gente pega para ler, por exemplo, O Cavaleiro Verde, do poeta Gawain, é uma história difícil de ler porque a linguagem medieval é muito estranha, é uma linguagem diferente e nem sempre é do nosso gosto, do nosso leitor atual, né, do nosso século, diferente do que era o século XI, XII, XIII, XIV, até mesmo XV, que é bem difícil de ler, como por exemplo A Morte de Arthur. Mas quando a gente se refere aos Lettres de Marie de France, e essa leitura aqui feita pelo Scriptoriano, que adaptou para prosa, está muito fácil, está fluida, está gostosa de ler. Vou mostrar para vocês aqui algumas histórias, como por exemplo de Lanval. A história de Lanval talvez seja mais importante aqui para nós, junto com a história de Tristão e Isolda, porque a história de Lanval se passa na corte arturiana. Então tem o Rei Arthur, tem Guinevere, tem o Reino das Fadas. E, pessoal, é uma história muito bonita, apesar de que mexe comigo, porque tem aquele costume francês de deixar Guinevere como a vilã da história. Mas temos que entender. Assiste um vídeo que eu já fiz aqui explicando por que Guinevere é a vilã da história, mas é só um costume francês que teve aí. A Marie de France continuou esse costume. De qualquer forma, pessoal, é uma história muito bonita mesmo assim, no ponto de vista de Lanval. É só você relevar um pouco o fato de Guinevere ser diferente do que a gente vê ela em nossos corações, não é mesmo? Tem histórias mágicas de homens que se transformam em falcão, de mulheres que buscam vingança, mas todas elas envolvem uma linguagem referente ao amor, tá? Então sempre está o amor cortês. Não da forma que a gente está acostumado, porque né, as histórias, como eu falei, tem às vezes um final trágico, sombrio, não todas, tá? Então não estou dando nenhum spoiler. Sobre a edição física em si, a gente pode ver que já tem a mesma fonte aqui, costumeira desse Scriptoriano, trouxe esses livros aqui que são os que eu tenho. Mas nessas 2 novas edições, e agora a gente focando aqui no Lettres de Marie de France, nós temos muito mais trabalhado, muito mais delicado o trabalho aqui, essa imagem de Marie de France que está no manuscrito original. Nós temos em todas as páginas esses frisos, esses enfeites. As notas do rodapé estão até maiores, tá, do que eu estou acostumado a ver nos livros da Scriptoriano mesmo. Tem às vezes as notas que são maiores do que o texto que está na página. E é muito bacana tudo isso aqui, é assim que eu gosto. Mais nota do rodapé do que o próprio texto, né? E uma coisa legal, pessoal, é que os textos são pequenininhos, né? Os contos são pequenos. Então, olha aqui a separação aqui de um conto para o outro. Uma coisa interessante é que metade do livro, que eu leio de Lanval, que é o do Rei Arthur,
Metade do livro é só para contar a história de Marie de France, quem ela é, quais são suas influências, suas obras na Idade Média. Muito bacana, importantíssimo para quem gosta de entender a criação da literatura medieval, que é uma coisa bem complexa. Quem segue o canal sabe como é difícil tudo isso, e Marie de France é uma das escritoras mais influentes da Idade Média, não só com a obra de Lair de Marie de France, mas também fábulas, tá? Nós temos o prefácio aqui da edição em inglês, e aí sim começa o prólogo, que foi o momento onde Marie de France dedica essa obra ao rei, supostamente Henrique II, tá? Mas não sabemos, não fala aqui especificamente o rei. Ela fala: Senhor, ofereço-lhe esses versos, se for de seu agrado recebê-los, minha felicidade será ainda maior. Quem sabe a Scriptoriano não pudesse trazer uma edição bilíngue para o francês medieval, que é a parte original. Eu sei que é um pouco difícil porque essa parte em português está em prosa, para deixar a leitura mais acessível, mais fluida, mais gostosa, porque eu vi muitos inscritos também falando, por exemplo, no Cavaleiro Verde, ou até mesmo no Dias do Rei, que eu mesmo reclamei que a tradução fica estranha quando a gente pega essas rimas que vêm do inglês, que são diferentes, que são aliterantes, para trazer para o português, onde nossas rimas são mais assonantes, né? Mas isso é uma coisa ladainha da minha parte, né, pessoal? Isso não incomoda todo mundo, só me incomoda porque eu sou chato, mas tudo bem. Aqui nós temos os Lair de Marie de France, gostei bastante. Scriptoriano, uma edição bilíngue no futuro pode ser bacana também, pode chamar muita atenção, especialmente para quem estuda o franco-normando, as histórias em francês medieval, ou as histórias em inglês, que a gente tem aí mais nas outras edições também da Scriptoriano. Então, ó, pessoal, os Lair de Marie de France, o link está na descrição do vídeo. Você comprando por lá ajuda o canal, ajuda a editora também, editora nova, precisa de ajuda para trazer, tá chutando, trazendo temas para pessoas que se interessam por coisas medievais, por coisas da cavalaria, por nosso público. Então quem pode ajudar essas editoras a crescerem, inclusive para baratear os livros no futuro, somos nós. Então, pessoal, compra aí pelo link, ajuda o canal, ajuda a editora, para a gente poder trazer mais cultura aqui para o nosso país. Lair de Marie de France, tá aí no link na descrição, comprem por lá. E aí, lembre-se, pessoal, a área de membros já chegou, nós estamos falando lá sobre muitas coisas. Eu já estou falando nos nossos próximos vídeos sobre dragões, sobre o filme Excalibur, que teve essas pausas aí para mudança do cenário, para muita coisa que eu estou ajeitando por aqui. Mas por hoje eu fico por aqui no Lair de Marie de France. E lembre-se sempre que essas histórias servem para nos inspirar a sermos a melhor expressão que o ser humano pode ser, que é da heroína, que é do herói. E essas histórias são às vezes mais sombrias e trágicas. Lembram que a vida é difícil, mas mesmo assim a virtude ainda deve ser nossa ação. Temos que escolher sermos virtuosos até mesmo nas dificuldades, que na verdade são os momentos que mais pedem virtude e são os momentos que mais acontecem coisas também, ou melhor, são os momentos que mais tem. São a maioria dos momentos. Mas mesmo assim, podemos fazer a escolha de sermos heroínas, de sermos heróis. Porque ser herói é uma escolha.